conta de luz vai ficar mais barata em Santa Catarina. Buscas ao avião catarinense que desapareceu na Argentina chegam ao terceiro dia. Tripulantes seguem desaparecidos. Câmeras mostram o momento em que carreta tomba em rodovia estadual. Motorista morreu num acidente. No esporte, vai começar o Campeonato Brasileiro 2022. E na Fórmula 1, com transmissão exclusiva da Band, fim de semana tem o Grande Prêmio da Austrália, terceira etapa da maior categoria do automobilismo mundial. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com uma boa notícia para o consumidor catarinense. A conta de luz vai ficar mais barata. É isso mesmo, a partir de maio. A redução em Santa Catarina, inclusive, deve ser maior do que a média nacional. O Ministério de Minas e Energia informou que vai encerrar a bandeira tarifária de escassez hídrica no dia 16 de abril. Com isso, o impacto será direto na conta de luz do consumidor. Sendo que o consumidor residencial ele vai ter uma redução média de 21% na sua fatura de energia, assim como o consumidor comercial vai ter uma redução similar. O consumidor rural, aquele consumidor do campo, ele vai ter uma redução ainda maior, com 23% de redução na sua fatura de energia. E o consumidor industrial, aquele que é atendido com energia elétrica pela Celesc, o chamado consumidor industrial cativo, esse vai ter uma redução aproximada de 24% na sua fatura de energia. De acordo com a Celesc, Santa Catarina tem a tarifa mais barata do país para consumidor residencial, considerando as concessionárias de energia elétrica com mais de 400 mil unidades consumidoras. A redução na conta será vista a partir da fatura do mês de maio. Desde setembro de 2021, a bandeira de escassez hídrica atinge as contas de luz. Ela é a bandeira tarifária mais cara do sistema e cobra R$ 14,20 por 100 kW consumidos. Essa bandeira foi implantada para tentar cobrir os custos das medidas adotadas para enfrentar a escassez hídrica no país. A bandeira verde, que vai ser aplicada a partir do dia 16, significa condição favorável de geração de energia e não tem nenhuma cobrança adicional. O diretor de Regulação e Gestão da Celesc afirma que a situação do momento é tranquila e que não há previsão para outro aumento. Hoje nós estamos com aproximadamente 70% do nível de capacidade dos reservatórios, né? Então isso é uma notícia bastante positiva. Então a gente hoje teria uma informação de que, de certo modo, não há uma previsão realmente de retomada dessa cobrança em curto prazo. Realmente há uma situação bastante confortável nesse momento. Outra boa notícia, a Petrobras anunciou hoje que a partir de amanhã o preço do botijão de gás para as distribuidoras vai diminuir. A redução vai ser de 5,58%, de R$ 4,48 para R$ 4,23 o quilo. A estatal explicou que a taxa de câmbio e o preço internacional se estabilizaram para o GLP, o que motivou a redução. Só nos últimos 12 meses até março, segundo o IBGE, o gás de cozinha teve uma alta acumulada de 29,56% para o consumidor final. Vamos continuar na economia? A produção industrial catarinense fechou fevereiro em alta, segundo dados divulgados pelo IBGE. Aqui no telão as principais informações, vamos a elas. Em fevereiro, na comparação com janeiro, a alta foi de 1,1% em relação a janeiro de 2022. No entanto, em relação aqui a fevereiro de 2021, aí já houve uma queda, 6,6%. Esse dado aqui de cima, em relação a janeiro, foi na contramão da variação nacional, que fechou apenas numa alta de 0,7%. Foi acima da média nacional. Acumulado, então, de janeiro e fevereiro, 8% de queda na produção industrial catarinense, segundo o IBGE, e nos últimos 12 meses, alta de 7,5%. Dos setores pesquisados pelo IBGE aqui no estado, só 2 tiveram alta. Produtos alimentícios, minerais não metálicos, aliás, 3, né? Tem também os veículos. Os demais setores todos tiveram queda, com redução mais acentuada nos têxteis e também no vestuário. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com a Lana Canepa. Confira. Veja logo mais no Jornal da Band. Ex-tucano Geraldo Alckmin é indicado vice de Lula na chapa para concorrer à presidência da República. Denúncia de fraude na coleta de assinatura no Senado para criar a CPI do Ministério da Educação. Bandidos montam estacionamento clandestino para roubar carros durante o show de banda. E a Petrobras anunciou a redução de 5,5% no preço do botijão de gás. Vai valer a partir de amanhã. Quer saber os detalhes? Então, nosso encontro é às 7h20 da noite.
Combinado, então. Hora de política no Band Cidade, assunto para o Roberto Azevedo comigo aqui no estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o ex-prefeito da capital, Jean Loureiro, acompanha a movimentação nacional do União Brasil, do MDB, do PSDB, do Cidadania, vários partidos aí, não é? Para indicar um candidato único à presidência? Ele acompanha, mas ele ainda não avaliou totalmente como positivo. Depois que renunciou à prefeitura de Florianópolis, o pré-candidato do União Brasil ao governo de Santa Catarina está viajando. Retorna só na sexta-feira da semana que vem. E vai, sim, intensificar as conversas. Qual é a avaliação de Jean Loureiro dividida com alguns assessores? É de que é importante, sim, que exista essa aliança nacional entre União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania, que promete para o dia 18 de maio a entregar um nome de consenso à presidência da República, até para abrir algumas portas, para evitar aquelas desculpas tradicionais de muitos partidos, um deles, o MDB, não podemos agir no Estado diferente do que está acontecendo nacionalmente. Mas ele, Jean Loureiro, avalia que esta movimentação em torno da candidatura única não é decisiva para que as alianças também se solidifiquem em Santa Catarina. Menos mal, porque a tendência é de que cada um desses partidos seguissem o caminho. Pelo menos MDB e PSDB poderiam estar juntos. Ou num projeto, junto com o governador Carlos Moisés, do Republicanos, à reeleição, ou tentar vitaminar aquela candidatura do MDB, a pré-candidatura do ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, que não decola, mas é a candidatura do partido que está na praça por aí. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. As buscas ao avião catarinense que desapareceu na Argentina. O presidente do Aeroclube de El Calafate comentou que os ocupantes da aeronave foram orientados a mudar de rota. Os trabalhos de busca chegaram ao terceiro dia nesta sexta-feira. Aeronaves da empresa argentina de navegação aérea participaram dos trabalhos, que se concentram em Comodoro Rivadavia, local onde ocorreu o último contato do avião. As buscas também são feitas por terra. O sinal de emergência da aeronave foi detectado nesta manhã. Este sinal, chamado ELT, pode ser acionado automaticamente em caso de impacto ou de forma manual. O avião partiu de El Calafate com destino a Trelew, na região da Patagônia. O último contato com a base aérea foi na metade do caminho, a 8 quilômetros da decolagem. As condições climáticas desfavoráveis para o trajeto já eram conhecidas, por isso a orientação para a mudança de rota. O grupo de brasileiros, no entanto, decidiu manter o percurso inicial. O empresário Antônio Carlos Castro Ramos, que pilotava a aeronave, e os amigos Mário Pinho e Jean Carlos Nercolini continuam desaparecidos. O PROCON estadual abriu processo administrativo contra 2 autoescolas catarinenses denunciadas por assédio. O motivo é o número de reclamações, que aumentou nos últimos meses. De acordo com o PROCON, as denúncias são de alunas que teriam sido assediadas sexualmente enquanto faziam aulas de direção. O número de reclamações aumentou 32% nos últimos meses. A maior incidência é entre mulheres de 18 a 30 anos. Uma das vítimas teria sido coagida dentro do veículo da empresa por um profissional que tentou beijá-la à força. O PROCON orienta as vítimas a procurar a defesa do consumidor e a polícia. É inadmissível que uma prestadora de serviço não tenha esse cuidado e zelo com as mulheres que vão tirar a primeira carteira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu maconha e dinheiro sem procedência em 2 ocorrências distintas. 2 pessoas foram presas em flagrante. Confira. Em Joinville, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 125 quilos de maconha. A droga estava em um carro com placas de Santa Rosa de Lima, abordado na BR-101. Os policiais perceberam o forte odor de maconha e localizaram a droga escondida no banco traseiro e no porta-malas do carro. O motorista de 28 anos, preso em flagrante por tráfico, confessou que pegou a droga em Fazenda Rio Grande, no Paraná, e que o destino do entorpecente era Joinville. A entrega seria feita para quitar uma dívida com traficantes. O motorista era foragido da justiça por tráfico. Ele foi levado para a Central de Plantão Policial de Joinville. Em Joaçaba, os policiais rodoviários federais apreenderam R$204 mil em dinheiro. Foi na BR-282 durante uma vistoria a uma caminhonete com placas de Pato Branco, no Paraná. Os agentes encontraram R$10 mil em maços embaixo do banco do carro. Outros R$4.425 estavam nas roupas que o motorista usava. No decorrer das buscas, outros R$190 mil foram localizados em um compartimento secreto atrás do banco traseiro. O motorista disse que todo o dinheiro era para a compra de uma caminhonete.
O homem não conseguiu comprovar a origem dos valores e foi levado para a Polícia Federal de Chapecó para responder por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Um grave acidente provocou a morte de um caminhoneiro na comunidade do Goiôem, em Chapecó, no oeste catarinense, próximo à divisa com o Rio Grande do Sul. Câmeras registraram o exato momento do capotamento da carreta. Foi por volta das 9 horas da manhã na SC 480, sentido Rio Grande do Sul. As câmeras de segurança registraram o momento em que a carreta, com placas de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e que possuía 2 tanques carregados com 21 mil litros de óleo vegetal cada, saiu da pista e capotou. Grande parte do material vazou e caiu no rio Uruguai. O motorista, de 48 anos, morreu no local do acidente. A empresa responsável pelo veículo foi chamada para retirar o caminhão e a carga. O Instituto do Meio Ambiente vai avaliar os possíveis danos ambientais causados no rio Uruguai. Um temporal nesta quinta-feira arrancou árvores, destelhou casas e interditou rodovias em Santa Catarina. Os maiores estragos foram registrados em Palma-Sola, no oeste catarinense. Por lá, a força do vento provocou a queda de árvores e 5 residências ficaram destelhadas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, 2 rodovias estaduais foram afetadas. A SC 305 em Caçador e a 480 entre as cidades de Galvão e São Domingos. Hora de saber como vai ficar o tempo neste fim de semana em todo o estado. Confira a previsão para o sábado e o domingo, agora no Band Cidade. Entre o extremo oeste e o Planalto, o sábado vai ter diminuição das nuvens e predomínio de sol ao longo do dia. No litoral e no Vale do Itajaí, nebulosidade variável e chuva ocasional alternada com períodos de melhoria. As temperaturas vão estar em elevação na maioria das regiões e ficam mais amenas no litoral. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 21 e 27. Em Lages, 15 de mínima e 21 de máxima. E em Blumenau, mínima de 20 e máxima de 26. No domingo, chuva e temporais localizados no decorrer do dia no oeste catarinense devido a um cavado. A chuva deve ser mais volumosa no extremo oeste e no oeste, com acumulados médios entre 30 e 50 milímetros. Nas demais regiões, sol entre nuvens, com chuva isolada. As temperaturas ficam mais amenas no oeste, com elevação maior no restante do estado. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 26 graus. Em Itajaí, variação entre 21 e 25. Em Criciúma, mínima de 20 e máxima de 26. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 18 graus. Hora das notícias do esporte. A gente começa com a Fórmula 1, que tem transmissão exclusiva da Band. Neste fim de semana tem o Grande Prêmio da Austrália, no circuito de Albert Park, em Melbourne. É a terceira etapa da maior categoria do automobilismo mundial. Depois de 2 corridas, a Mercedes é a vice-líder do Mundial de Construtores. Nada mal, não? Na verdade, sim. O momento da campeã dos últimos 8 anos está longe, muito longe do ideal. Por enquanto, a mudança do regulamento atingiu a Mercedes em cheio e o carro vem deixando a desejar. São 38 pontos somados em 2 corridas, no pior começo de temporada da Mercedes desde 2013. Os pilotos vêm sofrendo com os saltos que o carro dá nas ondulações. To be honest, I think we are 1 second behind where we want to be in qualifying. In the race, we're probably quicker than the midfield in the race versus the qualifying scenario, but ultimately we've got a lot of lap time to find. Reduzir essa diferença para as favoritas Ferrari e Red Bull virou obsessão na Mercedes. I think we can close that gap drastically if we find that silver bullet to solve our problems, but yeah, there's no guarantees we can do that. Pelo menos o palco da próxima corrida, a Austrália, costuma ser favorável. Foram 6 poles e 4 vitórias nas últimas 6 edições do GP em Melbourne. Sonhar não custa nada. Agora tem informação ao vivo. A Escola de Samba Unidos da Coloninha faz neste momento uma homenagem ao centenário do Figueirense. Vamos para o estádio Orlando Scarpelli com as informações ao vivo do repórter João Paulo Cardoso. João, muito boa noite para você. Uma homenagem, claro, mais do que merecida, não é? Oi, Rodrigo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aí o Band Cidade. Homenagem merecida, sim. A homenagem
da Escola Unidos da Coloninha ao Figueirense Futebol Clube, que completou 100 anos de história. A Unidos da Coloninha fez um samba enredo que o nome é Paixão de um Povo Figueirense, 100 anos de glória. A história do Figueirense começou lá em 12 de junho de 1921, contada por meio de um samba enredo, uma homenagem muito bonita. Olha só, o nosso cinegrafista Reinaldo Dói vai mostrar pra gente a preparação aqui, ó, da ala de mestre-sala e porta-bandeira. O pessoal já está preparando aqui as fantasias para daqui a pouco passar pelo entorno do gramado, Rodrigo. Esse desfile que começa a partir das 8 horas da noite. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E essa homenagem dos 100 anos ao Furacão do Estreito é considerado um encontro de gigantes. Unidos da Coloninha e Figueirense Futebol Clube. Olha só, Rodrigo, a entrada é 1 quilo de alimento ou um produto de limpeza, talvez de higiene também. É essa a entrada. Para quem está preocupado com a chuva, não tem problema não, porque o setor A vai ficar aberto e ele é coberto para quem quiser prestigiar este lindo desfile aqui na noite, aqui no estádio Orlando Scarpelli. Figueirense Futebol Clube, 100 anos de história e Unidos da Coloninha, deu samba e samba do bom. Rodrigo, eu volto contigo aí no estúdio do Band Cidade. Ok, João Paulo, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí no estádio Orlando Scarpelli. Claro, o centenário do Figueirense Futebol Clube vale muito a pena. E, claro, homenagem da Escola de Samba Unidos da Coloninha. A espera do torcedor acabou. Vai começar o Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Avaí e Figueirense estão nas séries A e C, respectivamente, e se prepararam para a estreia neste fim de semana. Enquanto o torcedor havaiano sofria vendo o time em campo sem entrosamento, o torcedor alvinegro ficou satisfeito com o que viu dentro das 4 linhas. É bem verdade que ambos decepcionaram no Catarinense. Mas o campeonato catarinense terminou. Mas e como será que anda a expectativa para o restante da temporada? A expectativa agora para a Série A são das melhores possíveis, né? O Avaí vai fazer uma grande campanha esse ano, vai surpreender muita gente e com certeza nós vamos fazer um grande centenário com o Avaí, no mínimo, na Sul-Americana. Tem que ser o melhor da Série C, né? A minha expectativa é essa aí. Menos feio do que vai acontecer com o Avaí. Isso é o que nós esperamos como bom torcedor do Figueirense, né? O brasileiro começa nesse final de semana. Pela Série A, o Avaí entra em campo no domingo, às 7 horas da noite, contra o América Mineiro. E a meta do time azurra na elite do futebol brasileiro é se manter na primeira divisão. Primeiramente tem que brigar pela permanência, né? E depois, se as coisas continuar dando certo para o Avaí, daí a gente pode brigar por coisas melhores. Já o Figueirense estreia na Série C, longe dos torcedores, no Rio de Janeiro, no sábado, às 7 horas da noite, contra o Volta Redonda. E o objetivo alvinegro é o acesso à Série B. Queremos que o acesso venha, mas que vai ser difícil, vai. E hoje também começa a Série B do Campeonato Brasileiro com 3 representantes catarinenses, Brusque, Chapecoense e Criciúma. O Brusque já está em campo neste momento. O time catarinense enfrenta o Guarani no estádio Augusto Bauer, em Brusque. O jogo começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, placar fechado, 0-0. O Criciúma só estreia na semana que vem, porque o jogo da primeira rodada foi adiado para o dia 4 de maio contra o CSA. Nesse sábado tem a estreia da Chapecoense. O Verdão do Oeste recebe amanhã o Ituano às 4 horas da tarde na Arena Condá. Gilson Kleina chegou na Chape no meio de março e o mês de abril começou com novidades. 11 reforços anunciados, os 5 últimos confirmados ontem e hoje. Meia Claudinho e os atacantes Carlos Orejuela e Rodrigo Varanda. E o meia Matheus Bianchi e o atacante Jonathan. Mas nem todos irão estrear neste fim de semana. Além de ter desfalques por lesão. Betinho, Caio Rangel, Vinícius Guedes e Thiago Real. Aí por força contratual, parte burocrática, inatividade de alguns atletas, a gente vai ter que optar por esses atletas fazer uma estreia, dependendo de alguns, um pouquinho mais à frente. A estreia tem data e hora marcada e o torcedor da Chapecoense quer ver um time diferente do que foi em 2021, quando a Chape foi rebaixada à Série B com a pior campanha na história da Série A. Ano novo, técnico novo e grupo reformulado para uma nova página ser escrita. Vamos falar agora de cultura? Um espetáculo vai marcar a retomada de eventos em um dos teatros mais antigos de Santa Catarina, o Adolfo Melo, de São José, aqui na Grande Florianópolis. O espaço foi inteiramente reformado. Veja agora com a repórter Ana Cristina Machado. Griot significa o guardião da memória, o responsável por propagar de forma oral conhecimentos dos ancestrais.
A Associação Cultural Capoeira na Escola propõe na peça Narrativas de um Griot uma reflexão. Ela é uma mistura de várias manifestações culturais afro-brasileiras, então entrecruzadas pelo contador de histórias, que é o griot. Ele relata as expressões culturais do maculelê, da puxada de rede, da capoeira, do samba, e também ele fala sobre intolerância religiosa, trazendo para o palco a beleza da cultura da religião de matriz africana. O Teatro Adolfo Melo, no Centro Histórico de São José, é o grande palco para a apresentação que está marcada para este sábado, às 8 horas da noite. A história evidencia a cultura afro-brasileira e amplia a visão desse patrimônio. A peça mistura elementos e ritmos diferentes, como capoeira e roda de samba. Ela foi apresentada ao longo dessa semana para crianças de escolas públicas aqui da região. Se a gente quer que exista no futuro uma sociedade mais livre de preconceitos, a gente tem que trabalhar na base. Então é uma peça que tem uma linha pedagógica de explicação sobre o porquê daquelas manifestações, a beleza que elas contêm e com o intuito de quebrar preconceitos. O maculelê, a dança dos orixás e a percussão, presentes na peça, ajudam a retomar as apresentações culturais no Teatro Adolfo Melo, que começaram no ano passado. O espaço ficou fechado entre 2013 e dezembro de 2020 para a reforma. O Teatro Adolfo Melo tem essa característica, né? O nosso patrimônio histórico aqui, é um celeiro de formação de artista, né? Ele é o terceiro teatro mais antigo do Brasil e o primeiro de Santa Catarina, então ele tem essa importância muito grande para Santa Catarina e para o Brasil, né? Além da apresentação Narrativas de um Griot, outros espetáculos estão marcados para o mês de abril no teatro. A gente vai ter uma programação bem diversificada, nós temos aí espetáculos de dança, de música e temos outras peças de teatro também. Então é uma programação bem diversificada para que todos possam vir e lembrando, toda a programação é gratuita. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Mais Santa Catarina você confere segunda-feira, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Fique ligado, um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana, uma boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.